Bom dia. Tudo certinho? Pensando essa noite no que eu iria falar hoje. Tentando usar os exemplos aqui, de um desbravador envolvido com as tarefas do clube, num acampamento, num campuri, e um outro, não mais com a direção do clube, não mais com o olhar do conselheiro, não mais sobre o cuidado do clube, mas em casa, livre e participando e vendo e tendo acesso a tudo aquilo que a internet ela proporciona. E eu gosto muito de José. É um personagem que me chama muito a atenção. Primeiro porque era jovem. Segundo porque foi fiel em todas as circunstâncias. E eu quero relembrar com você a história deste homem. Você conhece, é uma história muito contada, muito repetida, muito pregada, mas ainda assim quero desafiar você a ler aqui alguma coisa, a recapitular um pouco da história de José e tentar aplicar algumas coisas na nossa vida. Está com a sua Bíblia aí? Vamos começar a ler alguns versos? Me acompanhe aí. Livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis, capítulo 50 e o verso 20. Se eu me arriscar a andar aqui e trupicar ou cair, você, por favor, não se assuste, tá bom? Eu estou usando um óculos multifocal. Eu pus esse óculos ontem. E tem hora que eu pareço bêbado. Que eu olho assim, o negócio parece que está alto, eu ergo o pé e o negócio está baixo. Mas vai dar tudo certo. Amém? Acharam aí? Olha o que diz o texto. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Este episódio, esta frase, no final da vida de Jacó, quando os filhos agora preocupados porque o pai havia morrido, a incerteza de como seria o tratamento de José para com eles com a morte do pai. Vamos relembrar um pouquinho dessa história. No capítulo 37 é onde inicia essa história. José é o preferido, José é o escolhido. Mais do que isso, ainda para piorar as coisas, para aumentar a inveja e o ciúme dos irmãos, José agora começa a ter sonhos. Você sabe, lembra da história? E mais do que isso, nos sonhos ele vê os irmãos e até os seus pais se curvando diante dele. E é lógico que tudo isso aumenta a inveja, os ciúmes, a intriga dentro de casa, porque Jacó, ele era declarado com mais afinidade a José, o filho da mulher que ele amava. Ainda pequeno, seus filhos saem para cuidar das ovelhas do pai, e depois de um tempo, ele então recebe a missão de ir atrás dos irmãos, e saberem como eles estão. E agora, quando os irmãos percebem que José está chegando, então agora eles têm a chance, a oportunidade de poder fazer algo que talvez o pai não ficaria sabendo, e talvez agora uma forma de poder acabar com a vida de José. Embora nem todos os irmãos tivessem essa ideia, embora nem todos quisessem matá-lo, mas no coração ali de alguns havia esse sentimento. José é colocado dentro de uma cisterna, você lembra da história?
Simeão não queria que ele fosse vendido, mas você lembra, ele acaba sendo vendido como escravo, ele é levado, e agora os pais, Jacó recebe a notícia de que o seu filho havia morrido, e a conversa era que um animal o teria devorado. Ele volta para casa, a única coisa que o pai tem agora é a túnica, presente que ele havia dado para o filho, e essa túnica marcada com sangue. José foi vendido. Como escravo, chega no Egito. Como escravo, chega à casa de Potifar. E na casa de Potifar, tudo o que José faz prospera. Tudo o que José põe a mão, as coisas dão certo. A ponto que Potifar entrega toda a casa, entrega toda a administração da casa nas mãos de José. Ele não tem mais ciência do que está acontecendo. Na verdade, José era o administrador de tudo o que Potifar tinha. Um jovem hebreu. E que, por alguma razão, nós não sabemos, a mulher de Potifar começa então a seduzi-lo. Que homem forte. Que homem forte. Que homem temente a Deus. Que homem fiel. Você conhece a história, ela inventa uma trama, ele é preso, porque ela o acusa de José ter atacado. Uma prova de que José não era culpado e de que Potifar não acreditou na história é que José não foi morto. Ele era um escravo, ele era um judeu. Ora, se ele tivesse de fato, se Potifar tivesse ao mínimo uma dúvida de que José fosse culpado, Potifar não teria conservado ele com vida, ele teria sido morto. Ele vai para a prisão. E veja, na casa de Potifar, fiel. Lembra quando a mulher tenta seduzi-lo, ele diz que jamais faria isso e pecaria contra o seu Deus. Agora ele vai para a prisão. Não esquece que ele foi vendido pelos irmãos. Ele agora está preso. E agora, numa prisão, tudo que José faz prospera. Tudo que José faz dá certo. Ao ponto de ele ser colocado como um prisioneiro, mas o responsável pelos outros prisioneiros. Ele interpreta um sonho do copeiro, do padeiro, e do jeito que ele revela o sonho, acontece. O padeiro morre, o copeiro é restituído à sua função. E no capítulo 41, o faraó tem um sonho. Você sabe, lembra? Eu estou passando bem rápido aqui. O faraó tem um sonho. O sonho eram 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas secas, 7 espigas granadas. E agora, então, o copeiro se lembra, tem um judeu lá, tem um escravo lá. E quando nós estávamos na prisão, quando você mandou eu e o padeiro para a prisão, nós sonhamos, José interpretou o sonho, e aquilo que José disse aconteceu. José é chamado, José interpreta o sonho. José é declarado governador do Egito. Preso, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, José se torna o governador do Egito. No livro Educação, na página 52, Ellen White diz assim: José, porém, suportou a prova da adversidade e da prosperidade de modo semelhante.
A mesma fidelidade que manifestou nos palácios de Faraó, manifestou na cela como prisioneiro. A mesma fidelidade, tanto na prosperidade quanto na adversidade, José manteve a mesma fidelidade. E talvez este seja o nosso desafio e o nosso chamado hoje. Porque é muito fácil ser fiel quando eu estou usando um lenço, quando eu estou com uma farda, quando eu estou dentro de um clube. Eu quero ver eu permanecer fiel quando eu não estou às vistas do meu diretor, do meu conselheiro, da direção do clube, quando eu estou sozinho no meu quarto. É aqui o desafio. Ser fiel tanto na prosperidade quanto na adversidade. E José foi. Na casa paterna, uma criança mimada, diz Ellen White. Na casa de Potifar, escravo. Depois confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, observação e contato com os homens. No calabouço de Faraó, prisioneiro do Estado. Condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertamento. Chamado em uma grande crise para dirigir a nação. E uma pergunta: o que o habilitou a preservar a sua integridade? Qual é o segredo de José? Qual é o segredo desse homem? Qual foi o segredo de José? Ser fiel na adversidade, ser fiel quando tudo estava indo bem, quando tudo era próspero. O que fez a diferença na vida de José? O que esse homem tinha que você e eu não temos? Qual era o conhecimento, qual era a intimidade que esse homem tinha com Deus, que você e eu não temos? Porque é muito fácil nós sermos fiéis a Deus quando tudo está bem. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel na adversidade, na prosperidade. Na página 54 do livro Educação, ela diz: lealdade para com Deus, fé no invisível, foram a âncora de José. Nisto se encontrava o segredo do seu poder. A âncora, qual era o segredo? O que José tinha que você e eu não temos? Lealdade para com Deus, fé no invisível. Lembra do verso que nós lemos? Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus transformou o mal que vocês iriam fazer em bem. Fé no invisível, lealdade a Deus, as âncoras de José. Se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e que devemos deparar tudo isto, teríamos receio de pecar. Lembre-se, sempre os jovens de que, onde quer que estejam, e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus. Parte alguma da nossa conduta escapa à observação. Não podemos ocultar nossos caminhos do Altíssimo. Nada, querido, passa sem que Deus perceba. Nada acontece que Deus não saiba. Nada que você faça que você consiga esconder dos registros celestes. Tudo anotado, tudo ali escrito nos mínimos detalhes. E o que ela está dizendo para nós é que se nós mantivéssemos essa consciência de que nós temos um anjo relator, um anjo que escreve tudo o que nós fazemos, a gente ia pensar um pouquinho mais. Lembro da minha mãe que dizia: família pobre, tem muito trabalho para minha mãe, né? E eu lembro que algumas vezes ela me disse assim: vontade dá e passa.
Ninguém morre de vontade. Vontade dá e passa. E depois eu fiquei maior e eu aprimorei esse ditado dela. E eu falei, e eu falo hoje, que vontade dá e passa. O máximo que acontece é dar bichinho na barriga, mas ninguém morre de vontade. Querido, se na hora do pecado, se na hora da tentação, se no momento em que nós estamos ali sendo tentados pelo diabo, se naquele momento nós parássemos, por alguns segundos, e elevasse os nossos pensamentos a Deus, nós não cairíamos. Nós não cairíamos. Vamos para frente. Aquilo que José previu aconteceu. 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, e ele então construiu celeiros, ele organizou o Egito, para que durante esse período de bonança, eles conseguissem armazenar comida, porque ele sabia que viria 7 anos de pobreza, 7 anos de fome, e ele então se organiza para isso. O Egito então passa a ser uma referência, era o único lugar onde tinha comida, era o único lugar onde tinha provisão. Deus abençoou tanto José como governador do Egito, que não apenas ele conseguiu suprir as necessidades do Egito, mas as outras nações vinham ao Egito para poder comprar comida. E a fome chegou na casa dele. Jacó manda seus filhos ao Egito para buscar comida. E eu queria que você imaginasse essa cena agora. Consegue imaginar quando José vê os seus irmãos? Ele reconhece os seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram, mas ele viu, ele sabe, ele lembra dos sonhos que ele teve. Jó prende, no capítulo 42, os seus irmãos por 3 dias. Depois solta os seus irmãos e permite que eles voltem, mas Simeão é mantido como refém. Vocês sabem da história, é uma garantia, porque ele queria ver o filho mais novo, o irmão mais novo, Benjamim. Os irmãos voltam para a terra de Canaã e percebem que o dinheiro que eles haviam pago, o mantimento, voltava agora amarrado ali no saco. Preocupados, voltam para casa, contam para o pai o que havia acontecido. E aí no capítulo 43, a fome persiste, acabou a comida, e eles têm que voltar. E depois de muita insistência, eles partem levando Benjamim. José hospeda os seus irmãos. Simeão é integrado ao restante da família, ele havia ficado como garantia. Eles presenteiam José, se prostram diante dele, e José chora, emocionado, ao rever todos os seus irmãos. E não foi um choro comum. Foram gritos, que pôde se escutar inclusive no palácio do faraó. E agora então eles voltam para casa, mas José tinha uma meta, ele tinha uma intenção aqui. Você conhece a história? Ele coloca então uma taça, e essa taça é escondida dentro da bagagem de Benjamim. E os irmãos de José são perseguidos, a taça é encontrada, todos eles voltam para o Egito, e Judá então sai em defesa do irmão mais novo, e sugere uma troca. Ele que queria matar José, agora está defendendo Benjamim. Houve uma mudança. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. Estou lendo para você, se você quiser me acompanhar, Gênesis 41, Gênesis 45, a partir do verso 1.
Gênesis 45, a partir do verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José. Consegue imaginar isso? Eu sou José. E a pergunta que ele faz é: meu pai ainda vive? Eu não sei se você tem essa sensibilidade para entender o que está acontecendo aqui. Era um momento de revelação, era um momento agora em que ele se dizia: eu sou José, vocês me venderam, vocês tinham inveja de mim, vocês me odiavam, vocês quiseram me matar, vocês me venderam como escravo. Sou eu sou José, meu pai está vivo, meu pai ainda vive. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E agora, olha o que aconteceu. Talvez um olhasse para o outro, trocasse ali olhares, e talvez até balbuciavam entre si, perguntando: é agora ele vai vingar, é agora ele vai dar o troco, o que vai ser de nós? Ora, ele se tornou o homem poderoso aqui no Egito. Eles não conseguiram responder. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviestes para cá, e sim Deus. Que isso? Olha o que José entendeu. Não fica preocupado, não ficam com medo, eu não vou fazer nada para vocês. Sabe por quê? Porque não foi vocês, foi Deus. Foi Ele que me trouxe para cá. Não fique com medo. Vendido, traído, escravo, acusado injustamente, e ele ainda reconhece o plano de Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para falar uma coisa para você que me assiste aí pela internet. Querido, os planos de Deus para a sua vida, eles não mudam. Eles não mudam, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas façam para você. O plano de Deus para você não muda. José entendeu isso. Foi Deus que me trouxe para conservar a vida. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. E aí, o verso 14 e o verso 15. Lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Verso 21.
E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. E no verso 28, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Qual era o segredo de José? Lealdade a Deus, fé no invisível. Consegue repetir, para você não esquecer? Qual era o segredo de José? Lealdade a Deus, fé no invisível. Isso fez com que ele fosse fiel, tanto na provação, quanto na bonança. E ele entendeu que em todo o tempo, na verdade, era Deus que conduzia a sua vida. Capítulo 50 agora. A partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto. Você conhece a história, eu estou pulando toda a história aqui. A família inteira foi para o Egito. A Bíblia diz que foram cerca de 70 pessoas da família de Jacó que desceu para o Egito. O tempo passou, estou no capítulo 50 agora, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. E é lógico que isso era mentira, né? O Jacó não disse nada disso. Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Querido, você acha que José não os havia perdoado até esse momento? Você acha que foi uma mentira que os irmãos inventaram a respeito que o pai havia dito, e então somente agora José perdoa os seus irmãos? José chora. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Querido, presta muita atenção. Olha a resposta de José: não temam, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E uma frase que eu aprendi há bastante tempo e já falei aqui para vocês: perdão é para quem não merece. Perdão é para quem não merece. Se a pessoa merecer perdão, ela não precisa ser perdoada. Perdão é para quem não merece. E veja como que José lida com isso. No verso 19, no verso 20, no verso 21, nós temos aqui uma tríplice ideia, ou nós temos aqui 3 ações de José em relação aos seus irmãos. Cada sentença é uma resposta. Veja, a primeira coisa está no verso 19, ele diz assim, deixar com Deus todo o acerto dos erros alheios. Ele disse para os irmãos: acaso eu estou no lugar de Deus? Querido, qual é a lição que nós tiramos? E a primeira lição que nós tiramos é: deixe com Deus todo o acerto dos erros alheios. Porque mesmo que erraram com você, mesmo se você for vendido como escravo, ainda assim,
Deus pode transformar esse mal em bênção. Então deixe o erro dos outros com Deus. A segunda coisa está no verso 20. Ele diz assim: olha, não foram vocês que me venderam, na verdade foi Deus que me enviou para cá, para que eu cuidasse de vocês. A segunda lição então que nós aprendemos é ver a providência divina na ruindade do homem. Ver a providência de Deus mesmo quando as coisas não dão certo. Ver a ação de Deus e o plano de Deus, mesmo quando as pessoas intentam um mal contra nós. E no verso 21, ele diz que vai sustentá-los. E a terceira coisa que eu aprendo com José é pagar o mal. Não somente com o perdão, mas também com demonstração prática de afeto. Há pessoas que dizem assim: não, pastor, eu perdoo, mas não olha mais na minha cara, não fala mais comigo. José demonstrou perdão com atitudes. Ele cuidou dos seus irmãos. São atitudes assim, querido, que antecipam o adjetivo que qualifica alguém como cristão e ao mesmo tempo como semelhante a Cristo. Durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, esses filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis, vingativos, eles tinham sido, mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, ainda assim sujeitos à autoridade do Pai. Alguma coisa havia mudado, e José reconheceu isso, e José os perdoou. Dois assuntos, duas coisas nós tiramos da mensagem de hoje. Como eu lido com aqueles que me maltratam, com aqueles que me ferem, e como eu lido, como deve ser a minha vida cristã, representada por esses dois bravadores aqui. Dentro do clube, fardado, dentro de um acampamento, dentro da sua unidade, é fácil ser fiel. É fácil. O desafio é continuar sendo fiel quando eu não estou mais na reunião do clube, mas quando eu estou ali no meu celular, no meu computador, sozinho, trancado no meu quarto. Qual era o segredo de José? Lealdade a Deus e... está tão fraquinho, você já esqueceu? Vamos lá? Ou já dormiu? Acorda aí. Qual era o segredo de José? Não esquece. E perdão é para quem não merece. Deixa o erro alheio com quem? Com Deus. Veja na maldade dos outros ainda assim a provisão de Deus. E perdoe de fato. E eu quero terminar. Na faculdade de teologia, nós temos uma matéria que chama Educação Cristã. E nós, nessa matéria, antes ela fazia parte da grade normal do curso, hoje ela é opcional, a não ser que você queira trabalhar em escola, essas coisas. Mas quem me deu essa matéria foi o pastor José Mário.
Foi o pastor Jorge Mário, desculpa. Pastor Jorge Mário. Um homem que muitas vezes em sala de aula fechava os cadernos e pregava. E ele fez com que nós decorássemos um verso do livro Educação. Talvez os mais novos aí na pedagogia vão dizer que isso está totalmente errado, infundado, enfim. Mas ele não só fez com que nós decorássemos, como ele pediu isto numa prova. Nós tínhamos que escrever isso numa prova. O texto está no livro Educação, na página 57, que diz: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Que você seja um José. Que você seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. A maior necessidade do mundo é a de homens. E é lógico que aqui ela está generalizando, né? São homens, mas são também o que? Mulheres. Que não se compram, não se vendem. Fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Que a nossa lealdade a Deus, que a nossa fé no invisível, nos mantenha firmes no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você. Nunca esqueça desta imagem aqui. É fácil ser fiel quando está todo mundo te olhando. O nosso desafio é permanecer fiel quando nós estamos sozinhos. Que Deus te abençoe, que Ele te bendiga e que nós permaneçamos firmes no caminho do Senhor. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Amém.